Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Dia 17 de janeiro de 2020, agradecer a Jesus divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, ao grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, aos nossos abnegados mensageiros de Deus, esses espíritos denominados na sua simples roupagem de pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários, e toda uma outra qualidade de espíritos de luz, de amor, fora destas roupagens, que nos assistem a toda a hora, a todo momento, nas nossas dificuldades, angústias, tristezas, agonias, desesperos, desequilíbrios, para podermos caminhar com fé, com alegria, com segurança. E para falarmos aqui de transmissões que nossa mãe, Águila Quatai 108, ela disse: quando alcançares a tua paz, lembra-te de teu irmão, que ainda vem atrás. Com carinho, Tia Neiva. O princípio superior de todo missionário é o trabalho. Tia Neiva. E aqui para falarmos de Jesus, o caminheiro. Jesus, o divino e amado Mestre. Assim estava escrito. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele era chamado de o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Sua mensagem marcou o curso da civilização ocidental, ainda que o Mestre Nazareno, acima das colinas do mundo, sereno e inalterável, através dos séculos, não tenha sido considerado por alguns como a imagem, a pessoa do Cristo interno. Desta forma, foi conhecido na Galileia como o filho de José. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Eles olhavam para o Filho de Deus. Muitos se maravilhavam com os seus milagres, mas poucos seguiram os seus magníficos exemplos. Mesmo nos dias de hoje, sua promessa é infalível. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas, porque eu vou para meu Pai. Vem e vê. Jesus Cristo é a imagem expressa da pessoa de Deus, o arquétipo da identidade de Deus no homem, conhecido pelos discípulos como o Verbo, Logos, Deus a ação. Ele é o infinito amor, sabedoria, poder do Espírito, feito carne. João, o evangelista, explicou que tudo foi feito por ele, e sem ele não existiria nada. O amado discípulo entendeu de seu mestre que Deus, o Pai, através da imagem do Filho, criou a identidade crística como a luz de cada filho, a filha, e então ele registrou essa verdade no primeiro capítulo de seu Evangelho, sabendo que apenas aqueles que são da luz e nascidos no Espírito poderiam entender este profundo mistério da sua coerência com Cristo. João Batista, enviado por Deus para anunciar a sua vinda, também clamou seu testemunho, sendo nossa própria voz. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça, graça. Jesus de Nazaré é a personificação daquela palavra que pôs a lei de Deus no íntimo do seu povo e escreveu-a em seus corações. Jesus, o Filho do Homem, identificado com a perfeição do Cristo universal, o Filho de Deus, porque nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Vemos nele a individualização da chama de Deus, a perfeição de Deus manifestada como homem. Este é o mistério da encarnação. Este mesmo mistério Deus nos revelaria se, quando confessássemos que o Cristo nele é o Cristo que também está em nós. Realmente, ele é o caminho do potencial crístico que vive como a luz embrionária dentro de cada criança de Deus. Ali está a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha uma vida eterna. Jesus gloriosamente demonstrou a plenitude do único Filho, o Cristo, que vem na pessoa do eu real de cada filho e filha de Deus. O único Filho é a segunda pessoa da Trindade, aquela opção da divindade com a qual o Todo-Poderoso dotou cada um dos seus servos, filhos e filhas, a sublime demonstração de Jesus desta verdade. É a porta aberta para recebermos a salvação através do seu nome. E, então, amados, vocês também foram enviados ao mundo para se tornarem o Cristo. O reino que ele proclamou era e é a consciência do Cristo, a consciência do ser como Cristo, individualizado em você, em mim, ser testemunhas, na verdade, deste Cristo interno. Este ser real é a finalidade do nascimento de Jesus, e a mesma causa que de você, uma alma nascida com a mesma imagem crística, o mesmo Espírito vivente veio ao mundo, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus é o grande exemplo que provocou que existia uma ciência, uma geometria, uma matemática baseada no amor, por meio da qual nos levantarmos, fitamos e conquistamos as imposições do ego humano e as limitações da mente consciente, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Troque a água da consciência humana no vinho do Espírito, expulse os cambistas do templo, da igreja e do Estado. Sede vós, pois, perfeito, como comunhão total. Jesus disse: oração continua, a vida divina é abundante e a oração torna possível a sua realização. Jesus declara, enfatizando que a natureza do Pai está no Filho, este também em todos, agora e sempre. Jesus fala diretamente àqueles que questionam a prática da oração, que é contínua. Ele explica que quando elevamos as nossas mãos na busca da fé e consentimos que o firme propósito da prece continua, atue. Estamos abrindo a porta para a perfeita compreensão que transcende todo o senso mortal da limitação. Jesus Cristo demonstrou a vida abundante e a ascensão como uma realização, uma aceleração da consciência. É transcendendo a si mesmo, cada filho de Deus deve transcender também os limites da sua autocompreensão. Como Paulo disse, pois convém que isto é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de
imortalidade. A ascensão é salvação, a autoelevação por obras pela graça. É um caminho não somente de Jesus Cristo, mas de sua própria mãe, Maria. João, o amado Gautama e Maitreya, Moisés, Maomé, Zoroastro, Confúcio e muitos dos profetas de Israel. Alguns destes mestres ascensionados são reconhecidos pelo historiador Toynbee como os grandes benfeitores da humanidade. Muitos outros incontáveis permanecem incógnitos, desconhecidos embora imortalmente livres. O caminho da sua ascensão é a reunião da sua alma com a presença individualizada de Deus. Eu sou o que eu sou. Alguns chamam esta flamejante presença do eu sou, do núcleo do átomo do ser, outros simplesmente de amada. Seu retorno é essa realidade, essa essência é a meta da sua vida, é a missão de cada filho e filha de Deus. É para isso que a chama de Deus é individualizada, fazendo a sua para sempre. Aquele que me serve deve seguir-me. Jesus disse: e onde eu estiver, no céu da consciência crística universal, ali estará também o meu servo. Os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo, os princípios nas parábolas, frequentemente mal traduzidos, mal interpretados ou intencionalmente alterados, são agora trazidos às nossas lembranças pelo Espírito Santo, nas pessoas dos mestres ascensos, ao se tornarem um com Jesus Cristo, na sua consciência crística universal, ao receber o batismo pelo fogo, ao nascer de novo para a vida eterna através dele, vão hoje antes do povo do Senhor numa grande nuvem de testemunhas até ao seu fogo sagrado, o mesmo de ontem, hoje e sempre. Nesta era, assim como em eras passadas, eles estavam descritos como anjos ou homens de Deus, através de quem a palavra do Senhor veio. Os mestres ascensionados falam ao profeta ou mensageiros, transmitindo a palavra da verdade, que é consolador prometido. Dezenas de milhares de pessoas crentes em Deus atualmente reconhecem os ensinamentos dos mestres ascensos como o elo perdido na psicologia das almas. Sim, na sua compreensão da mensagem prática da vida e exemplo do Salvador Jesus Cristo, que eles façam também a vontade de meu Pai. Façam as obras que eu faço. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios. De graça recebestes, de graça tereis que dar. E eles sabem que isto é possível somente sobre o Cristo, o mesmo Cristo de Jesus, a quem eles aceitaram como o seu Salvador pessoal, através da sua testemunha. Marco, o mestre ascenso Saint-Germain, escreveu em seus estudos do ministro de Jesus Cristo como ele divulgaria este conhecimento aos seus discípulos hoje. Há 1000 anos, quando Cristo caminhou sobre as águas do mar da Galileia, sua demonstração constitui uma manifestação da lei natural da levitação, atuando dentro de uma estrutura energética de coesão, adesão e magnetismo. Princípios que tornam possível o voo orbital, os átomos de luz, que
compõem o corpo do Cristo observaram, segundo a sua vontade, uma quantidade adicional de raios cósmicos e substância espiritual, cuja semelhança com a luz física tornou leve o corpo do Cristo, possibilitando-lhe assim andar sobre o mar como se anda sobre a terra. Seu corpo consistia tão somente num raio de luz brilhando sobre as águas. O mais fascinante de tudo foi a sua capacidade de transferir sua autoridade sobre a energia para Pedro, através do poder da própria visão que Pedro teve de Cristo, numa manifestação radiosa e iluminada. Contudo, desviando temporariamente seus olhos do Cristo, Pedro mergulhou em uma vibração e vórtice humana de medo. Imediatamente tornaram o seu corpo denso, fazendo afundar parcialmente nas águas furiosas. A mão consoladora do Cristo, estendida pelo amor, refez o elo alquímico e o fluxo de energia espiritual através de sua mão. Uma vez mais elevou Pedro, colocando em segurança. Contudo, como Jesus diz, eu vim para que tenhais luz, e em abundância. Ele explicou que a luz da oração, a luz da comunhão com o nosso Pai, brota através de todas as coisas, que a luz é o seu obediente servo, a sua forma de total comunhão e prece continua, é a forma como Deus vive no homem, não numa esquina remota do universo, mas em seu coração. Vocês são capazes de sintonizar com a consciência de Deus que está em cada célula do nosso corpo. Jesus afirma, reforçando a determinação de Jó, novo conceito vivente, aquele de que em carne o homem pode ver a sua carne como o caminho para a eternidade. Esta é a verdadeira cristandade, a arte perdida da comunhão com Deus, como Jesus ensinou, assim como Ele a vive agora, como vocês também podem vivê-la. No ditado dado a Mark em 1965, Jesus clamou aos seus seguidores a mais preciosa experiência de sua juventude. Eu tinha 17 anos. Quando passava por um certo campo, não havia lua e as estrelas brilhavam em todo o seu esplendor. Estava sozinho com Deus, e em volta de mim a relva misturava-se com miríades de flores semelhantes a margaridas, cujas faces, voltadas para o alto, pareciam ter esperança no meu olhar, e eu, contemplando-as, as vi como as faces dos homens. E na alegria do meu coração e espírito, sentindo o orvalho na grama sobre os meus pés e sentindo o perfume das flores, eu comunguei com Deus e enviei o meu amor para as flores sobre os meus pés. Subitamente elas foram transformadas e eu as vi não mais como flores, mas como as faces dos homens. E eu os vi como estavam, brilhando com esperança, e eles tornaram-se majestosos, pequeninos, mas majestosos. Eu meditei neles e falei ao meu Pai, ao meu Deus e ao seu Deus, e disse: posso elevá-los, posso dar a eles a esperança de uma maior magnitude. E o Pai veio a mim e disse:
venha e vê. E, subitamente, eu fui transportado para além daquele campo e o cosmo estava diante de mim. A meus pés estavam sobre uma rocha no espaço e vi estrelas ao meu redor que brilhavam, mundos de esperança e mundos sem, e senti como se fosse um pastor planetário, e cada face das flores que estiveram debaixo de mim no campo eram realmente um novo planeta com multidões de pessoas pedindo a esperança, e através de mim vinha uma liberação de energia de Deus. Eu fui transformado. Eu estava eletrificado. Minha alma regozijava-se como o Davi do passado. Cantei um hino a Deus e disse na quietude da minha juventude: ó Deus, como és magnífico! As numerosas, luminosas esferas dos céus são as suas ovelhas, e as flores do céu, imortais, brilhantes, cheias de esperança, acreditando na sua graça e amor. Como pôde alguém então não acreditar nesta grandiosidade? E eu meditei no Abraão. Eu, que fui uma semente de Davi, meditei em Abraão e na sua fé, e eu chamei de novo então em meus pensamentos o que Deus disse a eles: tornarei a tua semente incontável como a areia do mar. Eu sou o Senhor teu Deus, que fez os céus, que fez a terra, e tornarei a tua semente como as incontáveis estrelas sem fim. E meu coração estava alegre, regozijei-me, encontrei-me depois desta experiência vagando nos campos um momento. Estava pasmado com esta experiência e cambaleei como alguém que tinha bebido, e então fui envolvido nos braços da amada Santa Ametista, no seu amor e no seu Senhor Zadkiel, a fim de que você possa individualizar a pessoa de Deus dentro de si mesmo, através do princípio da sua chama. Jesus Cristo traz até você a familiaridade do seu próprio Santo Cristo pessoal e a compreensão da lei de sua integridade da alma com o Espírito, de que ele demonstrou como eu e o meu Pai somos um. Sua consciência de Deus é a porta aberta para a luz dos mundos interiores, manifestar o reino de Deus que está dentro de si. Não só é apenas o verbo se faz carne, personalizado na forma de homem, ele é também a luz impessoal do verbo manifesto. Por esta razão, a individualização da chama de Deus, primeiro em Jesus Cristo, e depois em você, é a porta aberta para a sua compreensão pessoal da pessoa de Deus habitando corporalmente em você, como o seu eu real. Através dessa porta aberta da individualização do Cristo, que homem nenhum pode fechar, vem a luz, a energia, a consciência necessária para a redenção da sua alma. Quando você reza: Jesus Cristo, desce ao meu templo, então ele vem. Olhai, eu venho rapidamente, e com ele vêm os imortais, os habitantes do céu, que retiveram as suas individualidades através da sua reunião com a presença do Eu Sou, Arcanjo Zadkiel e Santa Ametista, Arcanjo Gabriel,
que apareceu a Maria e Maomé, anjos do Natal, anjos da Sagrada Eucaristia, anjos da ressurreição e até mesmo os poderosos Elohim, os 7 Espíritos de Deus que o adoram diante do seu trono. Olhai, eles vivem. João, o revelador, viu-os e eles deram um relato a viva voz. Depois dessas coisas, olhai, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com as palmas das suas mãos. Estes são os que vieram da grande tribulação e levaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Através da porta aberta do Senhor Cristo, eles vêm. Primeiro ouvimos os poucos que andarão comigo de branco. Depois manteremos ao redor do trono do Cordeiro milhões, de milhares de milhares, depois de 144 mil que foram redimidos na terra, e finalmente os exércitos do céu que seguem a palavra de Deus. Sobre os seus cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, eles vêm. Eles são a grande fraternidade branca. Estes são os seus fiéis servos, que têm o testemunho de Jesus. Esses são os que venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amarraram as suas vidas para a morte. Esta é a infinita comunhão dos santos, é o corpo de Deus, único no céu e na terra. Aqueles que ascenderam aos céus através da intercessão de Jesus são os mestres ascensos, aqueles seguindo os seus passos no caminho da ascensão, são os seus discípulos ou chelas. Jesus Cristo deu-nos a sua promessa infalível nas suas revelações através de João. Olhai, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amados, seja você católico, judeu, muçulmano, budista, hindu, ateu ou agnóstico, esta é a promessa pessoal de Jesus para você. Esta é a promessa da sua ressurreição e da ascensão. E qual é a sua promessa para ele? É vencer alegremente o ser irreal ou anti-eu, recolocando dia após dia o amor e a plenitude do ser real, o Santo Cristo pessoal, como a única realidade do seu ser. O caminho da transcendência é o presente de Deus para você, é o presente da vida em si, é a meta da vida, a sua ascensão, a reunião da sua alma com Deus. As iniciações na senda da ascensão, com todos os testes e tentações encontradas pelos filhos e filhas de Deus, tornaram-se acessíveis hoje através de Jesus e muitos filhos e filhas que ascenderam antes de nós. Este é o mesmo Jesus Cristo que você conheceu para sempre. Ora e vem, Senhor Jesus. Em Playa-Grande Meditation e muitos outros livros, através de nós, como seus mensageiros ordenados, o Mestre dá, através dos seus discípulos, nesta era, a mesma promessa que ele sempre deu: eu venho
Eu sou, contigo sempre, aquele que transforma os mundos em baixo como no alto. Eu venho, eu bato, você abre, eu entro e eu sou para sempre. Dentro de você a energia transformadora do abençoado Eu sou Jesus Cristo. Vivo dentro de vós para toda a eternidade. Como representante do Filho para a era dos peixes, Jesus é o exemplo, a porta de entrada para o caminho cristicidade. Ele veio para demonstrar como realizar a união com o eu superior, de forma que também pudéssemos saber como se tornar um com o Cristo e tornar real a nossa própria cristicidade depois do seu exemplo. No Evangelho de João, Jesus promete na Santa Ceia: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, o Cristo, fará também as obras que eu faço, e obras maiores do que eu faço, porque eu vou para o meu Pai. Aqui fica evidente que Jesus pretende que cada um de nós faça as mesmas coisas que ele fez e siga o seu próprio caminho, a cristicidade pessoal, embora este não seja o quadro de Jesus que os cristãos ortodoxos escolheram para pintar. Existe plena evidência de aceito. O Evangelho de Mateus lembra que Jesus nos incitava a esforçar-nos pela perfeição. Sejam perfeitos, disse Jesus, assim como o seu Pai que está no céu é perfeito. Paulo ensinou aos Galatas: eu sinto as dores do parto até que Cristo seja formado em você. Eu vivo, não eu, mas o Cristo que vive em mim. Como Paulo escreveu aos Coríntios: temos a mente de Cristo, e os Filipenses: deixe esta mente ser em você o que era também em Jesus Cristo. Enquanto existem outros filhos de Deus no céu, todos podemos requerer um relacionamento pessoal com Jesus, que ele foi e é o arquiteto do Cristo, ou Avatar, por um período de 2150 anos, conhecido como a Era dos Peixes. Aproximadamente a cada 2150 anos, a Terra passa por uma era, correspondendo a um dos 12 signos do zodíaco. A duração de uma era é determinada por um fenómeno chamado precessão dos equinócios, que é o resultado da lenta rotação inversa da Terra em torno do seu eixo polar. Essa rotação inversa movimenta o ponto do equinócio da primavera para trás, através dos 12 signos do zodíaco. Uma nova era começa quando o ponto do equilíbrio da primavera se move de um signo do zodíaco para outro. Durante cada era, uma civilização, um continente ou um planeta inteiro está destinado a assimilar um certo atributo de Deus. Em aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, ou 4000 anos atrás, entramos na era de Áries. Esta foi a era dos patriarcas e dos profetas. A era dos Áries, trouxe a qualidade de Deus como Pai, como legislador. Cerca de 2150 anos atrás, entramos na era dos peixes. Esta era trouxe a qualidade de Deus como Filho e foi marcada pela vinda de Jesus Cristo como o representante do Filho. Atualmente estamos entrando na nova era. É a era de Aquário. Será marcado pela qualidade universal do Espírito Santo e da Mãe Divina, assim como assimilamos as
iniciações do Espírito Santo e os ensinamentos da Mãe Divina. Estamos preparando nossa mente, nossa alma, nosso coração para ser a morada do Espírito Santo e da Mãe Divina, já que tivemos a oportunidade de encarnar as leis do Pai e do Filho nas duas eras precedentes. Dentre todos os filhos do céu, Deus escolheu Jesus para encarnar na terra e ser o avatar da era de peixes. Nesta missão, Jesus carregou o peso dos pecados, ou o karma negativo do mundo, pelos 2150 anos passados, de antes e depois do seu nascimento. Ele nos protegeu das consequências de nossas más ações. Todavia, somos ainda responsáveis pela reparação daqueles pecados, daquele karma. Tomando sobre ele o peso dos nossos pecados, Jesus carregou os pecados do mundo para que pudéssemos vir para uma era espiritualmente e carregar nossos próprios fardos. Com efeito, ele perdoou nossos pecados durante a era de peixe, mas este perdão não cancelou o débito, somente postergou o nosso pagamento. Tivemos 2150 anos para pagá-lo, agora é dívida vencida. Os povos do planeta Terra estão fazendo a transição da era de peixes para a era de aquário, e Jesus está desenvolvendo para cada um de nós a responsabilidade de carregar os nossos fardos com honra e dignidade. Então, Paulo ensinou que ultimamente cada homem carregará a sua própria cruz. Ele advertiu: não se iludam, Deus não engana. Aquilo que o homem semear, ele também colherá. Paulo também ensinou que devemos trabalhar pela nossa própria salvação, temendo a Deus com humildade. A fonte borbulhante que Jesus se referiu é a fonte do Cristo universal. Jesus promete que, quando bebermos e assimilarmos essas águas de vida eterna com amor e gratidão, vós vos tornareis como eu, como o Cristo. Eu mesmo, a encarnação do Cristo, me tornarei como vós. Os caminhos místicos das religiões do mundo prestam testemunho de verdade universal de que aquele que beber da fonte única se tornará um com aquela fonte. Vós podeis tornar-se um com o tão. Vós podeis tornar-se um Buda. Vós podeis apegar-vos a Ein Sof e ao Sefirot, ou vós podeis tornar-se o Filho de Deus. No antigo épico ensina que Brahma, o Absoluto, está desperto em cada criatura. Aqueles que o conhecem sabem que o Pai Universal é quem habita no coração de cada criação. A pessoa conhecida é igual. Se quiser conhecer a realidade do tão, precisamos buscá-lo dentro da nossa própria natureza. Cada um tem dentro de si o princípio correto que chamamos de tão. O caminho. Um texto existe, cada ser vivente, portanto, tudo que vive é dotado com a essência. O professor budista Seixo diz: quando o veneno de Buda é um Buda venerando outros Budas, és tu que o fazes verdadeiro em mim, ó Buda. Acreditamos que os textos do Novo Testamento e dos gnósticos cristãos retratam Jesus como o irmão mais velho que ensina aquilo que todos os maiores profetas de misticismo das religiões do mundo ensinam, que você pode alcançar
o seu próprio interior e transformar a sua relação com Deus e tornar-se o Filho de Deus, um com o Cristo. Salve Deus!